Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, uma videoaula linda, maravilhosa com tema natalino, tá? Estou de volta. Muita saudade de vocês, tá, pessoal? Então vamos lá, fazer o fundo com a cor verde fluorescente, certo? Pincel pituá número 0 ou número 2 ou número 4, enfim, certo? E eu vou trabalhar aqui com o verde fluorescente e o amarelo limão, ok? O amarelo limão eu vou colocar apenas nessa parte de baixo, onde tem mais espaço, né? Onde está mais livre. Então, vou deixar mais leve, mais suave, mais clarinho, ok? Então, eu venho com o amarelo limão, certo? Aqui uma amostrinha, só pra mim trazer uma videoaula para vocês, tá? Saudade de vocês. E sempre que puder, estarei postando vídeo aqui, tá bom, pessoal? Um beijo no coração de vocês, tá? Eu estou bem de saúde, graças a Deus, tá bom? E tô com muita saudade de vocês aqui do canal, tá? E esse vídeo é exclusivamente para vocês, tá? O risco, lembrando a vocês, o risco está na descrição do vídeo. Quem quiser pegar o risco e fazer, reproduzir, fique à vontade, tá? O risco está na descrição do vídeo, é um risco super simples, tá? São rosas super simples de fazer, não é muito difícil, certo? E espero muito que vocês gostem da videoaula de hoje. Não esquece, gente, de deixar o seu like, tá? Isso é muito importante para mim. E se não for inscrito ainda no canal, se inscreve, tá? Um beijo no coração de vocês. E para fazer o laço, eu vou fazer ele no tom de lilás, tá? Então, eu vou trabalhar com o pincel número 10, ok? E vou trabalhar com as cores berinjela e a cor violeta, certo? Aonde eu estou colocando o berinjela são minhas áreas de sombra, ok? Aonde o laço precisa ficar um pouco mais escuro, certo? Se vocês quiserem tirar o laço, não riscar o laço ou fazer um laço um pouco mais diferente, vocês podem fazer. Eu quis trazer um laço mais simples, né? Mas vocês podem fazer um laço aí mais sofisticado, mais realista, certo? Então, vai depender de vocês, ok? Então, é isso. Preenchi aqui, ó, toda essa parte, vou misturando as cores imediatamente para que o berinjela ele não seque, tá? Então, vou trabalhando as cores ao mesmo tempo, tá? As duas cores aqui, certo? Se quiser fazer de outra cor, também pode, ok? Então, ó, nessa bordinha do laço aqui no final, coloquei um pouquinho do violeta e um pouquinho do berinjela, certo? E aqui dentro do laço, eu vou trabalhar ele toda a volta, ele por inteiro com o berinjela, para deixar ele mais escuro, tá? Essa volta aqui do laço, certo? Olha só. Agora, a gente vai iluminar, tá? Lava e seca o pincel e vamos iluminar com branco, ok? Porém, eu vou colocar o branco em pontos estratégicos, ou seja, só aqui um pouquinho, ó. Vou limpar o meu pincel, tá? Ó, venho, pouca tinta, ó. Venho tirando o excesso, ok? Aqui só a sujeirinha, ó, certo? E aqui em cima, ó, só um pouquinho, limpei o pincel e tiro o excesso. Observe que eu não contorno ele em volta, eu coloco o branco ali, ó, e venho em volta aqui só com a sujeirinha do pincel. O branco ele vai misturar no violeta, então ele vai ficar um lilás bem clarinho, tá? Não vai ficar aquela marcação redonda, aquela borda redonda do pincel, tá? Não vai ficar, não se preocupe. E no outro laço é a mesma coisa, tá? Deixa eu dar uma dica a vocês. Se vocês quiserem trazer um pouquinho de brilho, no final vocês podem vir contornando o laço com aquelas cola glitter, tá? Que vai ficar super bonito. Aquelas tinta acre puff também, né? E depois você vai passar o ferro e ela vai ficar com aquele alto relevo, vai ficar bem bonitinho também, certo? A gente estamos chegando aí próximo do Natal, né? Então vocês já estão fazendo aí seus projetos natalinos. E esse daqui vai ficar show de bola, né? Vai ficar bem bonito. Vocês podem vender ou fazer para dar de presente, enfim, certo? Ó, aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro laço, certo? Só que isso aqui ele tá um pouco mais coberto porque as folhas elas estão em cima do laço, ok? Olha só. Certo? Lava, seca o pincel, vem com branco, tá?
Ó, coloco um pouquinho do branco, tiro o excesso no paninho e venho trabalhando só com esse que está aqui no meu tecido, certo? Espalho, ó, observe que ele vai ficando para um lilás clarinho, tá? Um pouquinho do branco, limpo o pincel, tiro o excesso, certo? E a parte de luz aqui eu já finalizei, ok? Agora a gente vai fazer a parte das folhas. Vocês ficam a critério de vocês, que cor vocês querem, mais clara, mais escura, mas eu utilizei o amarelo bebê, certo? O verde folha e o verde musgo, ok? Venho com o verde musgo traçando uma linha no meio, puxando para fora, ó. Venho com o verde folha aqui, ó, de fora para dentro, tá? Para deixar mais clarinho, misturo as duas cores. Venho com... Gente, esse não é o amarelo bebê, é o Eva Doce, tá? Venho com Eva Doce no meio para fora e venho aqui, ó, de fora para dentro com a cor verde folha, certo? Ó. Depois eu venho com a cor para dar mais movimento essa folha para não ficar totalmente reta assim, tá? Ó, verde musgo, poderia ser o verde pinheiro aqui nessa hora, tá? Mas eu quis deixar essa daqui mais clarinha e as outras duas deixar um pouquinho mais escura, certo? Ó, venho com um pouquinho do Eva Doce, não é o branco, tá? Eva Doce. Coloco a tinta, ó, para fazer as nervuras, certo? Se borrou um pouquinho, conserta, tá bom? Para fazer as outras duas que eu quis deixar ela mais escura, eu só acrescentei mais uma cor que foi o verde pinheiro, tá? Aqui eu venho com branco para iluminar, mas é opcional, se não quiser não precisa. É só esperar secar e vir com Eva Doce novamente, certo? Aqui eu só estou dando uma consertadazinha, tá? Observação, se vocês quiserem deixar mais escura, é só vir com verde pinheiro, ok? Para fazer as outras duas, certo? Que são 3, eu venho direto com verde pinheiro, eu quero deixar ela mais escura, certo? Ó, verde pinheiro. Ok? Da mesma forma que eu fiz a outra, tá? Fiz um traço, puxei para um lado, venho de fora aqui, ó, com verde musgo. Na parte de baixo eu coloquei próximo do sino, eu coloquei o verde pinheiro, tá? Na parte de cima eu venho com verde musgo. Ó, aqui eu coloquei um pouquinho do verde musgo. E aqui nessa parte de fora eu venho com verde folha, certo? Então eu tô usando aqui 4 tonalidades. Para quem vai se atrapalhar um pouco ou vai achar dificuldade, trabalha só com as 3 tonalidades normal, igual a gente faz, tá? Nessa parte aqui do meio eu venho com o Eva Doce, ó, certo? E aqui eu venho com o Eva Doce também, ó. Ok? Branco para iluminar, certo? É opcional, se não quiser não precisa. E do outro lado branco também para iluminar, ok? Aí a outra lateral, a outra folha, eu fiz da mesma forma, certo? Branco, verde, verde pinheiro, verde musgo, verde folha e branco. E Eva Doce. Então, foram 5 cores que a gente utilizou aí, certo? E a repetição é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Eva Doce, ó.
branco e branco, ó. Certo? Aqui eu vim com um pouquinho do verde pinheiro só para dar uma escurecidazinha, ok? Para fazer olha só, para fazer as rosas, eu utilizei vermelho, tomate, certo? Vinho, berinjela, e para iluminar, eu não ilumino com branco, eu ilumino com o coral, certo? Pode ser o coral ou o flamingo, ok? Dá para iluminar também. Preencho aqui a boquinha da rosa, né? Com o vermelho tomate. Depois, para me fazer profundidade, eu vim com berinjela, certo? Mas pode ser com vinho também. Ó, e vai misturando as cores, ok? O corte das pétalas, vocês podem usar também o vermelho fluorescente, tá? Se vocês não quiserem cortar as pétalas, vocês podem usar o vermelho fluorescente, que também dá certo, ok? Agora, a gente vai pegar o vinho, tá? Eu vou fazer as pétalas das rosas, né? A parte que está por baixo com o vinho, certo? E a parte que está tendo luz, eu venho com o vermelho tomate, ok? Pode ser também o vermelho escarlate, não tem problema, certo? Olha só. Espalho, vou misturando as cores, mesclando bem, tá? É só vocês prestarem atenção. Qualquer dúvida, se o vídeo tá muito rápido, dá pausa, certo? Vai fazendo uma pétala, depois vê o vídeo novamente, tá? Que eu dou uma acelerada no vídeo, porque senão o vídeo ele vai ficar com 1 hora de duração, vai ficar muito longo e é muito cansativo, tá? Para quem tá assistindo. Então, quanto mais explicados e tendo todos os detalhes, é mais fácil para vocês entenderem. Eu acredito que seja, tá? Na boquinha da rosa a gente ilumina. Observe que essa rosa ela não tem copinho, tá? Ela só tem as pétalas. E a parte do meio a gente vai fazer as pétalas soltas, tá? Aquelas pétalas mais soltas, aquelas pétalas mais à mão livre mesmo, ok? Então essa parte do meio a gente deixa mais vermelho com vermelho tomate, né? E a gente continua fazendo o sombreamento das pétalas aqui com o vinho e o preenchimento com vermelho tomate, tá? Da mesma forma, onde tiver sombra, a gente faz a sombra, tá? E o restante a gente preenche com vermelho tomate, ok? Essa parte de baixo ali, onde tá o sino e a pétala de baixo, eu vou trabalhar com a cor berinjela, tá? Vou deixar um pouquinho mais escuro, certo? Ó, deixo mais escuro aqui. E o restante das pétalas eu preencho normalmente com o vinho e o vermelho tomate, certo? Vai misturando as cores, preenche a fibra do tecido, tá? Isso é muito importante, certo? Vinho e vermelho tomate, tá? Para preencher a pétala da rosa aqui, ok? E assim a gente vai trabalhando, ó. É importante riscar de maneira certa, tá? Porque aí você consegue traçar todas as pétalas de maneira correta também, ok? É muito importante na hora que a gente vai fazer a primeira base, que é o nosso risco, tá? Se o risco sair todo torto, como é que vocês vai fazer conseguir consertar? Não consegue consertar,
tá bom? Então, faz primeiro, né, a base certinha, o risco certinho, e quando vocês forem pintar, vocês conseguem trabalhar tranquilamente, certo? E vai misturando as cores aí, ó. Ó, terminamos aqui o preenchimento da nossa base, né, da nossa rosa. Agora a gente vai fazer o corte das pétalas, certo? Eu posso vir fazendo uma profundidade onde eu vejo que precisa com berinjela, ou eu deixo para fazer depois, certo? Então fica a critério aí de vocês, tá? Cada um trabalha do seu jeito, então fica a critério de vocês, ok? Aqui eu vou fazer um pouquinho mais de profundidade, onde eu vejo que precisa, com berinjela, certo? Só uma isca, ó. Uma isca do berinjela, certo? E para iluminar, eu vou usar a cor coral, tá? Vocês podem iluminar com a cor flamingo ou com a cor vermelho fluorescente. Espera secar e aí vocês conseguem iluminar com vermelho fluorescente, certo? E lembra sempre de limpar o pincel antes, tá? Limpa o pincel, ok? Olha só, para iluminar eu venho com a cor coral, certo? Então primeiro eu venho iluminando aqui a parte da boca da rosa, ó. E eu vou deixar secar um pouco, certo? Ó, agora eu venho para as pétalas, ok? Ilumino as pétalas, ó. Tiro o excesso, vou mesclando as cores, pouca tinta, não precisa de muita. Sempre na ponta da pétala começa, ó, tá vendo, ó? E desce, depois é que você vem tirando o excesso aqui, ó. Pro meio da pétala e desce. Aqui a gente tem só uma sujeirinha do branco não, da cor coral, ok? Ó, do outro lado a gente repete a mesma coisa. Na ponta da pétala, tira o excesso, tá? Outra coisa, a gente espera secar esse coral para depois retocar, tá? Para depois vocês conseguirem retocar, porque é bem melhor, vocês conseguem trazer um pouco mais de luz, certo? É bem mais fácil. E não precisa de muita tinta não, tá? Foi pouca tinta, repõe novamente, vai trabalhando aos poucos, certo? Ó. Se vocês quiserem deixar desse jeito que ela está aqui, vocês podem deixar. Não precisa fazer essas pétalas de dentro, não, dessa pétala do copinho, né? Vocês podem deixar assim, certo? Ou vocês podem vir fazendo umas pétalas soltas, tá? Fazer uma sombra ou vir fazer a sombra depois, tá? Aqui eu fiquei imaginando onde era que eu ia colocar, né? Quando não tem um risco, a gente vai imaginar onde vai colocar algumas pétalas e tal. Certo? Ó, tiro o excesso. Primeiro eu marquei. Só que na outra pétala, na outra rosa, eu decidi fazer diferente, tá? Eu achei que ficou bem melhor, bem mais fácil pra mim. E eu decidi que ficou bem melhor. Eu mostrei pra vocês a outra fazendo só o corte das pétalas, certo? Com berinjela eu vim fazendo a sombra. Mas nem precisa, tá? É somente a cor coral, você consegue fazer as pétalas livre, certo? Aqui eu fiz mais uma profundidade aqui nas pétalas, ó, como se fosse uma dobrinha, certo? Com berinjela.
Vai tirando o excesso. Ó, como se fosse dobras na pétala, tá? Aí eu dei mais uma profundidade, ó. Uma profundidade não, dei uma iluminada aqui, ó. Pra que ela se destaque um pouco mais, tá vendo? Do outro lado do mesmo jeito. Ó. Certo? Nem precisaria essas pétalas de dentro, do meio aqui que eu coloquei. Certo? Aqui eu fui fazer mais uma pétala. Aqui embaixo, ó, fiz mais uma. E aqui também, ó. Como se fosse um triângulozinho, tá? Aí puxa para um lado e puxa para o outro, certo? Aí pra fazer a outra é a mesma coisa dessa, tá? Ó, aqui a gente vai fazer a parte da boca, né? As pétalas de dentro. Com a cor coral, certo? Depois de seco, vocês retoquem um pouquinho para ela iluminar um pouco mais, certo? E aqui a gente faz as pétalas de dentro normal. Para fazer o acabamento, eu usei amarelo bebê. Apenas amarelo bebê, certo? Olha só. Aí para fazer a outra rosa, é a mesma coisa. Preenchi do mesmo jeito, tá? E a gente vai iluminar com a cor coral, da mesma forma, certo? Do jeito que eu fiz uma, eu faço a outra. Então, vocês têm a opção de iluminar com o vermelho fluorescente, certo? Mas aí, para iluminar o vermelho fluorescente, vocês precisam esperar secar mais ou menos umas 12 horas, umas 8 horas, né? 12 horas não, gente, umas 8 horas pelo menos, para poder vir com o vermelho fluorescente, tá? A parte para iluminar aqui é a mesma coisa, certo? Coloca a tinta e tira o excesso. Teve hora que a câmera desfocou, não deu para mostrar bem a rosa. Mas espero que vocês que vocês consigam fazer, certo? Aqui eu vim com um pouquinho do berinjela. Ó, e aqui eu vim com o próprio cor coral, tá? Eu não sombreei, tá vendo, ó? E eu já consigo o efeito das pétalas, tá? Eu faço tipo como se fosse um V,
Aí eu puxo para um lado e puxo para o outro, ok? Ó, e depois venho tirando o excesso. Acho que assim ficou bem melhor. Ó, vou fazer um pouquinho mais de sombra. Com berinjela, tá? Aqui entre uma pétala e outra também, ó, faço um pouquinho de sombra. Só a sujeirinha do pincel, tá? Ó, e aqui a gente faz, né, a parte final aqui, ó, do preenchimento da boquinha da rosa. Eu acho que a minha mão na frente, aí ficou desfocada essa hora. Não sei o que aconteceu aqui. Não consegui focar de jeito nenhum a câmera. Depois que eu fui ver que não tava dando pra visualizar direito. Já na hora que eu terminei a rosa que eu fui ver que tava desfocada, né? Aí eu fui tentar consertar. Acho que por conta da cor também, eu não sei o que aconteceu, gente. Mas não focou direito aqui, ó. E depois que eu fui ajeitar a câmera, agora sim, ó. Ajeitei a câmera e deu pra ver melhor. Tá vendo? E eu fiz as sementinhas com o amarelo bebê, tá? Para fazer o sino, eu utilizei cerâmica, rústico, preenchi todo com amarelo ouro, certo? E utilizei cerâmica e rústico. Se vocês não quiserem, vocês podem trabalhar com o sépia e o caramelo, tá? No lugar do cerâmica, utilizar o caramelo, e no lugar do rústico, vocês podem utilizar o sépia. Também dá certo, ok? Faço todo o sombreamento aqui, tá? Para iluminar, iluminei com branco, espero secar e venho com amarelo limão ou amarelo fluorescente para mim conseguir um efeito bem legal. Vocês podem substituir o rústico pela cor terra queimada também, fica legal, certo? Ou pela cor marrom, também dá certo. Ó, venho com o rústico, tá? Aqui é só uma primeira base. Depois eu vou ajustar, mas eu tenho que esperar secar para mim poder ajustar as tonalidades, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Se vocês gostou, não esquece de deixar o like, certo? A parte do acabamento dos como se fossem uns ramos, né? Uns raminhos que eu fiz com o verde pântano. E as bolinhas, né, eu fiz com o verde, com vermelho tomate, certo? A parte do acabamento. E vocês podem fazer com o glitter, né, com aquelas cola glitter, que também fica bem bonito, tá? Pode fazer um detalhe no sino, tá? Então fica a critério de vocês a parte do acabamento, certo? O outro sino é a mesma coisa, cerâmica e rústico, né? Eu acho que fica melhor com o terra queimada, o cerâmica e o terra queimada, eles combinam mais do que o rústico, certo? Só que daí eu não queria colocar o terra queimada por cima, que eu já tinha colocado muitas cores. Aí eu resolvi deixar desse jeito mesmo, certo? Faço uma sombra aqui, ó, com cerâmica. E rústico, certo? Vocês podem colocar o marrom também. Olha só. Aqui é só uma base, tá? A gente ilumina com branco. Coloca no meio e tira o excesso para um lado e para o outro. Certo? Aqui é a mesma coisa, branco.
Coloca a tinta, tira o excesso. Secou, vocês vêm com amarelo limão, tá? Fica bem bonito. Certo? Ó, amarelo limão, tira o excesso. Olha só. Branco, tá? Mas depois a gente conserta esse branco, a gente não deixa assim, esse excesso de branco, certo? Conserta. Que é só pra gente conseguir cobrir o risco, tá? E a parte do sino, do cordãozinho e da bolinha, a gente trabalha com sépia, tá? Aqui eu volto novamente escurecendo com o rústico, com mais cuidado, tá? Escureço um pouco mais. Certo? Com sépia, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Preencho com sépia, certo? Ilumino com branco. Coloco um ponto branco aqui, ó, no meio. Eu faço em volta aqui, ó, uma bolinha, ó. E só ilumino em uma lateral, tiro o excesso. Certo? Pouca tinta, tá? Aqui é uma área pequena. Aqui é a mesma coisa, sépia. Ó, pega um pontinho de branco, coloca aqui, ó. Tiro o excesso em volta. Ilumino só de um lado só. Aqui, ó. Tiro o excesso também. Certo? Rústico. Escureço um pouquinho mais. Aqui eu consertei, tá? Aqui eu venho com um pouquinho de rústico também. Escureço. E aqui é a mesma coisa, tá? Secou, vamos supor que secou toda a minha tinta, né? Eu venho com amarelo limão, certo? Aqui, claro que não tá seco, ainda está úmido, tá? Mas é só para vocês entenderem aonde eu coloco a tinta amarelo limão, certo? Aonde eu coloquei o branco, eu venho com amarelo limão. Ok? Então, vocês esperem secar para poder vir com amarelo limão, tá? Para que ele consiga pegar muito bem nas cores aqui, ó. Pode ser o amarelo fluorescente também, ou amarelo canário, tá? Também dá certo. Aqui às vezes eu confundo amarelo canário com amarelo cádmio. Mas é amarelo canário, tá? Amarelo cádmio ele é mais alaranjado.
certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje, tá? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Um grande abraço a todas vocês, tá? E precisando de mim, gente, eu estou sempre por aqui, tá? Um pouco sumida, mas só me dar um oi, tá bom? Meu contato tá perdido aí em alguns vídeos. Eu coloquei, tá? É só chamar. E lembrando que o risco está na descrição do vídeo, tá? Clica lá, vocês conseguem baixar o risco e imprimir, certo? Se quiserem fazer algumas modificações, vocês podem fazer algumas modificações, ok? Olha só, de longe como é que fica, tá vendo, ó? Aqui, para fazer os botões, eu vim com a cor coral e depois eu vim com a cor vermelho tomate, tá? Vermelho tomate coral. E para fazer as sépalas, né? Eu vim com o verde pinheiro, certo? Verde pinheiro para fazer as sépalas. E para fazer o acabamento, né? Para fazer a parte dos galinhos que eu fiz com o verde pântano, tá? Quando a câmera ela tá bem em cima, a luz ela fica bem em cima, né? Então acaba desfocando um pouco as cores, ó. Quando a câmera ela tá mais afastada, como fica, as cores aparecem melhor, tá vendo? Fica muito bonita essa cor, ilumina, fica bem legal, tá? Venho com verde pinheiro e ilumino com branco, tá? Se vocês não quiserem iluminar com branco, vocês podem iluminar ou com Eva Doce ou com o amarelo bebê, certo? Meu branco ele estava bem duro, então fica um pouco estranho, mas se o seu branco tiver normal, fica normal, tá? O meu tava bem durinho mesmo, certo? E olha só. A gente faz com calma, não precisa de pressa, tá? Dá pausa no vídeo, vê direitinho, ok? E faz, tá? Eu quero, se vocês quiserem me marcar, tanto no Instagram quanto lá no Facebook, fiquem à vontade, tá? O Instagram é canal.tamiresfelix e o Facebook também vocês me encontram por lá, tá? Olha só. Finalizei aqui, tá vendo, ó? A mesma coisa que eu fiz de um lado, eu fiz do outro, ó. Trabalho finalizado. Olha só que legal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Um beijo no coração.